que existia de ruim entre eu e aquela pessoa, eu já perdoei. Então a gente tem que liberar perdão. Essa é uma situação bastante comum na nossa vida. Agora nós vamos tratar o que eu considero, de todos os motivos, ainda que não seja o último, um dos mais graves, e com certeza Deus tem um tratamento especial para isso. E nós vamos usar um exemplo do Antigo Testamento muito conhecido. Primeiramente, vamos lá em Tiago de novo. Nós vamos no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Diz lá: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ele fala da oração do justo, o poder que tem, e cita Elias. Mas ele diz aqui: confessai as vossas culpas. A tradução atualizada fala de pecados, e é a mesma coisa, né? A palavra grega traduzida aí, paraptoma, quer dizer pecados, é aquilo que você cometeu, o pecado que você cometeu. Ele dá uma ordem meia dura aqui, né? Quando ele fala: confessai uns aos outros e orai. Primeiro confessa, depois ora. O quinto motivo, e um motivo mais popular, porque Deus não atende orações, é quando nós temos pecados ocultos. Mas para a gente analisar esse exemplo, nós vamos ver um exemplo, como aconteceu, a oração não respondida, e vamos ver tudo isso. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 11. Então vamos lá, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu, rei? E enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, bom, e aconteceu, né? E ele se deitou com ela. Versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Muito bem. Segurem aí que a gente vai voltar, que a gente vai por partes para a gente comentar. O que aconteceu na situação? O rei Davi mandou todo Israel para a guerra. Aí todo mundo guerrear. Ele não. Ficou de boa, dormindo durante o dia. Vocês façam uma ideia, que folga. Levantou à tarde, 2 horas da tarde, sol de rachar, o soldado guerreando e ele dormindo. Rei sossegado, né? Desde aquela época já era assim, né? A pessoa gosta de uma mamada. Aí então o que ele faz? Ele está, vamos dizer, é como um sobrado, né? E ele começou a andar na varanda, olhando. Claro que todo mundo faz aquela pergunta: o que uma mulher casada faz tomando banho fora de casa? Do lado de fora. Tem o banheiro, não tem? Tem.
tinha banheiro também naquela época. Mas, e diz aqui, uma mulher comum, olha, diz o texto, inclusive no hebraico, fala uma mulher muito, mas era uma mulher muito bonita, ela não era mulher bonita, ela era muito bonita. Está lá fora. E o rei está lá, de repente o rei viu, infelizmente, a situação espiritual dele não era das mais favoráveis. Aí ele chamou os servos. Quem é? Explicaram. Ela é filha do fulano e tal, esposa do Bertramo, esposa do Urias, rei. Manda chamar. Ordens são ordens. E vieram, e ela veio. Bom, aconteceu isso. Vamos lá no versículo 15. Escreveu uma carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. No versículo 17. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Por esta coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas não fecha ainda não, vamos continuar, a coisa não termina aí. Vamos contar a primeira tragédia da situação. O que aconteceu? Quando ela notificou Davi que ela estava grávida, ela pediu. Ele então arrumou um jeito do marido, soldado, ir lá para casa, e ele não foi. Então só tinha um jeito, tinha que matar, porque ia ser uma tragédia naquela época, uma mulher casada grávida do rei. Então a coisa, o que ele fez? Deu ordem ao Joabe, o comandante do exército, coloca Urias lá na frente, mas quando você vê que os inimigos são os mais cruéis que tem, aí vocês largam ele sozinho, ele vai morrer. Eu não mato, você não mata, quem mata é o inimigo. E assim aconteceu, largaram o coitado do Urias lá, na batalha, todo mundo saiu da retaguarda, fugiram e mataram o homem. Passado o luto, 7 dias, só reis e pessoas muito importantes tinham 30 dias. Moisés, por exemplo, e Arão tiveram 30 dias de luto. Mas em casa, assim, soldado, né, povinho, 7 dias, tá, vamos pra lá. 7 dias de luto e ela casa. 7 dias de luto. Casamento. Vocês imaginam que mal, não deu nem tempo de começar a cheirar mal, a mulher já estava casando de novo. E o rei não casou, não amou, tudo bem, gente, tudo, vida que segue. Aí diz que nasceu o menino, quer dizer, 9 meses, mais não, 10 meses, quase um ano. Tudo numa boa, ninguém. Olha a situação. Ela cometeu adultério porque era casada, ele cometeu adultério porque era casado. Matou, então se passa, mas nós vamos ver que o crime dele não foi só esses dois, não. Os mandamentos. O que aconteceu? Deus viu que se dependesse dos dois, ia continuar tudo daquele jeito. E aí entra, vocês se lembram, nós vamos ler esse texto depois, Provérbios 16:10, que nós aprendemos sobre as decisões autorizadas. Toda vez que existe gravidade de pecado, precisa de sentença. Nossa tradução de sentença divina. A gente precisa de uma sentença divina para ver libertação e cortar o mal. Só que existem 2 formas dela vir. Uma é quando existe arrependimento. Eu não encontrei nesse caso de adultério na Bíblia nenhum exemplo em que a pessoa toma iniciativa, mesmo no Novo Testamento, que depois eu vou citar. Todos, Deus teve que mandar a punição e ela veio séria. E infelizmente ela atinge os membros da família que a pessoa não imagina. Aí diz lá no capítulo 12: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Bom, já que não houve arrependimento de ninguém, está todo mundo como se tivesse tudo normal, Deus pegou um profeta e disse: Natã, vai lá. Vai lá, Natã. E Natã foi. Ele chegou e disse: tinha um homem rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele, ela tinha crescido com ele e com seus filhos, o seu bocado comia, assim foi. E vindo um viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar ao viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem. Gostoso julgar os outros, só que ele não sabia que ele lascou a sentença para si. Então Deus deu uma sentença. Nós não chegamos ainda na parte que nos interessa. O que acontece? Deus então mostra, no versículo 12: porque tu fizeste o oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Ele iria pagar muito caro com isso. E aí então ele mostra lá, Deus perdoa ele, ele cai lá onde sai o Salmo 51 e tal. No versículo 15 diz: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então Davi vai fazer uma oração em jejum para salvar o filho. O que acontece? Versículo 18: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Então Deus não ouviu a oração. Por que ele não ouviu? Porque uma oração que veio fruto de alguém que cometeu um pecado oculto. Não só cometeu, mas ele manteve aquilo e só não foi mais adiante porque Deus mandou uma decisão autorizada, mandou uma sentença para ele, uma palavra. Vamos ver lá. Davi quebra 4 mandamentos. Normalmente, o pecado de adultério nunca vem sozinho. Ele sempre vem mais junto com ele. Vamos ouvir Davi aqui. Primeiro, ele violou o 7º mandamento: não adulterarás. Segundo, o que teve que acontecer naturalmente? Ele teve que mentir, porque é uma consequência, a pessoa não vai falar a verdade para os outros, então ele teve que mentir como ela, né? Então, eles violaram o 9º mandamento: não dirás falsos testemunho. Terceiro, ele matou o marido da mulher, então violou o 3º mandamento. No caso aqui, o 6º: não matarás. E um 4º mandamento ele deveria, que é o último, o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. No caso, para ela, não cobiçarás o homem da tua próxima. A gente olha e vê que esse pecado escondido, ele não só trouxe um problema para a vida de Davi, mas as consequências: um filho morreu do pecado, mas os outros viriam na frente pagando ou recebendo a punição desses atos, porque todo o mal que ele causou para uma família, Deus disse que a espada nunca sairia da vida dele. Então a consequência desse pecado, desse mal, ela atingiu a sua descendência, porque um irmão estuprou a minha irmã e esse irmão foi morto pelo outro. E depois o irmão vivo se rebelou contra o pai e foi morto por Joabe. Então o mal foi tão grande que não ficou apenas entre os dois. Deus não separou, não matou os dois, mas eles colheram aquilo que plantaram. Então a gente vê aqui no Novo Testamento, nós temos 2 textos que falam de casos assim. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 6, fala de um homem que acabou cometendo adultério com a madrasta. E como não foi
foi o homem que se posicionou diante de Deus, mas foram os irmãos que trouxeram a palavra para Paulo. O que ele fez? Ele entregou esse homem para Satanás. Está entregue. Porque para ver se a gente salva o espírito dele, porque na carne ele não quer arrependimento. E nós temos um exemplo lá no livro do Apocalipse, que fala da Jezabel, que era uma profetisa, que cometia adultério com muitos homens e tal, e que Deus manda a mensagem através de João, fala para o pastor da igreja que ele iria colocá-la de enfermidade, ela como os seus filhos. Então a punição veio. Então nós aprendemos, diga comigo, Deus não ouve oração, de quem tem pecado oculto. Então o exemplo de Tiago, ele fala a confissão. A confissão, ela é fundamental. Tanto que, no ministério de intercessão, ao estar funcionando, por isso que é uma reunião, o ministério de intercessão, não é aberta a todo mundo. É só mesmo os integrantes do ministério, porque esse Tiago 5 funciona. A confissão daquilo que foi feito durante a semana do pecado. A oração, e ora-se pelas pessoas também, por pecados de pessoas, para haver libertação. Então, é uma reunião, realmente, daqueles que têm um compromisso com a purificação. Por quê? Um dos motivos mais comuns porque Deus não está atendendo a oração do povo, em geral, é porque o povo está carregado de pecado e não cai em si da necessidade de confissão. Tiago diz: confessai uns para os outros. Então, aqueles que estão reunidos deveriam fazer isso. É prática que algumas igrejas, especialmente fora do Brasil, fazem com os membros, ministérios, os trabalhos que têm, as pessoas têm a necessidade de aprender a fazer isso. Nós temos a necessidade de pedir perdão. O sexto, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Amém? Ele diz assim: também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Vocês imaginam que Moisés ouviu isso? Porque não confiou no Senhor. No momento mais oportuno, narrado lá em Números 20, ele feriu a rocha 2 vezes, ele não glorificou o Senhor com essa confiança. Então Deus disse: você não vai entrar na terra prometida. Vocês imaginam, quem está vendo uma novela, tendo uma ideia dos as 10 pragas, o poder de Deus, depois da travessia do Mar Vermelho, tudo aquilo não foi suficiente para esse povo confiar em Deus. Então é claro que um dos motivos muito grande porque Deus não ouve uma oração é quando a gente não confia nele. Diga comigo: Deus não responde oração quando não confiamos nele. Então nós temos que confiar no Senhor, não importa a situação, não importa o tamanho do problema, não importa o que é que tem que acontecer, importa que a gente confie. Se Deus mandou fazer uma coisa, faça, confie, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, mesmo que tudo pareça que o que indica será o fracasso, você deve confiar no Senhor, porque Deus, quando começa um propósito, quando Ele começa um projeto, Ele cumpre esse projeto, Ele cumpre o seu propósito, porque nada pode impedir o poder de Deus. Como diz Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Aqui está o exemplo. Nem Moisés chegou a um ponto em que aquele homem que tudo que orava acontecia, agora Deus diz para ele: basta, não me fales mais desse assunto. Deus faz com que ele suba no monte e deixa ele ver a terra prometida, mas ele falou: lá você não vai pôr o seu pé.
Por quê? Porque Moisés não confiou nele num momento importante, no momento que de muita reclamação. É por isso que a reclamação na nossa vida, ela mina a nossa fé. Povo que tem costume de viver reclamando de tudo, reclamando de todas as coisas. Nós ensinamos os filhos a reclamar de tudo, a reclamar de todas as coisas, a reclamar dos problemas, a reclamar que falta isso, a reclamar de tantas coisas. E esquecemos que Deus é provedor, que nós, quando temos fé, quando nós confiamos nele, Ele supre, Ele traz a resposta. Então, quando Deus nos der um projeto, quando Deus nos colocou nas mãos algo para fazer, mesmo que todas as coisas indiquem para a gente desistir, a gente tem que cumprir o propósito dele, porque senão, como Moisés, a gente vai ver muita coisa, mas não vai tomar posse, porque a gente não confia no Senhor. É fácil confiar em Deus quando todas as coisas estão bem, quando tudo está calmo, quando há paz, quando há tranquilidade, quando todas as coisas correm a nosso favor. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus também quando tudo está contra, quando toda a situação ao derredor, as pessoas ao nosso lado, tudo está parecendo perdido, confuso. Ainda assim, é motivo e é momento de nós confiarmos no Senhor. Confiar nele é o segredo. Confiar em Deus quer dizer que nós confiamos e sabemos que Ele é capaz de mudar as situações, que Ele é capaz de reverter a situação. Lembre-se que ontem nós falamos que não existe circunstância ruim que Deus não possa agir, que não existe nenhuma situação e que nunca é tarde, que nenhuma hora é tarde para Deus modificar a situação. Amém? Amém. Aprendemos que de todas as coisas nós temos que aprender a confiar em Deus, e essa confiança ela é exigida especialmente quando estamos atravessando momentos difíceis, momentos duros. Aqui está o exemplo de um homem que ouviu: basta, porque no momento ele não confiou no Senhor, e nesse momento ele estava cumprindo o propósito. Estava indo bem, ele tirou o povo, ele foi lá, falou com o faraó. Foi um verdadeiro bombardeio no Egito. Toda a arrogância e a glória do Egito foram minadas. Cada praga daquela lá destruiu as coisas. O Egito ficou em pandarecos. Moisés atravessa o povo pelo Mar Vermelho. Mas a caminhada até o Sinai foi traumática. O povo, quando o povo viu as dificuldades, não foi capaz de crer que Deus iria terminar o que começou. E tem até um texto que eu acabei esquecendo de procurar, em que o povo começou a lamentar e sentir saudade dos pepinos e das cebolas que tinha no Egito. Faça uma ideia, gente, alguém deixar de entrar na terra prometida por causa de cebola? Não, sinceridade. Por causa de cebola não entrou na terra que mana leite e mel? Esse perigo eu não queria, não teria problema nenhum. Não, povo, eu não me conformo com uma situação dessa. O povo reclamava: nós temos saudade dos pepinos e das cebolas. E essa reclamação foi tão grande que Moisés chega lá no momento das águas de Meribá e bate 2 vezes. Não, Deus não mandou bater 2 vezes, Moisés. Você não confiou, Deus então viu, falhou ali. Uma reclamação. A confiança em Deus é em qualquer momento, é em qualquer situação. Eu fico vendo, e eu posso falar para vocês, a gente vê cada situação que acontece na igreja hoje, na reforma. Então às vezes tem isso e aquilo, e tu fala: meu Deus, eu preciso que entre tantos reis para poder cumprir isso, a gente poder cumprir isso. Quando aparece, às vezes tem aquele domingo, um quinto domingo, teve um quinto domingo geralmente é um mês baixo, mas eu preciso de 2.000 que entrem. Eu vou dizer: mas é pouco, sim, para a igreja grande. E quando eu chego, pergunto para o tesoureiro: já irei, entrou 2.000 e pouco, passou, eu passo assim: cara, entrou, era o que eu precisava. A confiança. No domingo que eu sei que é o domingo que parece que é o mais fraco, mas eu não olho para o domingo. Às vezes eu vejo, vai 2, 3, porque o que é a minha oração? Senhor, abençoa os fiéis, abençoa teus filhos que estão honrando, porque a igreja precisa disso. Então o Senhor tem que abençoá-los. E eu
vejo lá, entra aqui, entra ali, vai indo, isso todo mês. Sabe aquilo? Vai nos dando confiança. Vai nos dando confiança. Foi como para vir para a chácara. A gente conta para os irmãos verem que a igreja, tudo que acontece, cada coisa era fé. Aí eu falei, meu Deus do céu, conta aqui, uns 300 reais de chácara, Senhor, esse ano ficou ruim. Daí a pouco, meu irmão, pastor, vou dar 100, pastor, vou dar 100, pastor, vou dar 100. Glória a Deus, os 300 da chácara está garantido. Resolvido o problema. Nas coisas mínimas nós temos que aprender a confiar em Deus, a confiar na provisão de Deus. Amém? Então, aprenda a confiar em Deus. E quando Deus nos coloca para fazer algo, faça. Pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas entenda que Deus está vendo os motivos do nosso coração. É isso que Ele avalia, e é isso que diferencia quando nós fazemos uma oração a Deus. Quando nós clamamos a Ele, suplicamos por algo, Ele vê exatamente esse grau de confiança. Imagina que coisas pequenas podem estar mostrando um coração ainda não preparado para receber a resposta de Deus. E a coisa mais importante, mais maravilhosa na vida do ser humano é quando nós vemos as nossas orações respondidas, quando nós suplicamos algo e a gente vê que Deus respondeu. Que coisa maravilhosa! Você diz, olha, Deus ouviu a minha oração e Ele respondeu a minha oração. Ele deu um sim para mim, Ele deu ok. Que felicidade, que coisa mais maravilhosa, que coisa, a gente fica assim, como quem sonha, como diz o Salmo 126, a nossa boca se enche de riso, porque você vê que a sua oração, ela foi respondida, quer dizer, você fez tudo certinho, quer dizer, Deus te aprovou, e se existe uma coisa que não há comparação, é quando você se sente aprovado por Deus. Quando Deus aprova a sua vida, aprova a sua atitude. Então, não esqueça. Diga comigo. Deus não responde a oração quando não confiamos nele. E por último, 1 Samuel 15, 22. Então vamos lá, diz assim. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E no capítulo 28,